É isso aí, pessoal. Muito boa tarde, muito boa tarde. Quarto dia Expo Cristã, aqui do estúdio da Expo Social. Olha, estou recebendo uma pessoa especialíssima aqui nessa hora, Elaine Arede, é psicóloga lá no Instituto Henri Borel. E a gente vai falar um pouquinho sobre apoio a crianças vítimas de violência. Um tema é, extraordinário, né? Mas que na verdade, não nos agrada, porque, hein, doutora, se a gente precisa falar sobre isso, é porque, na verdade, é, são situações que vêm acontecendo e que a gente precisa alertar a sociedade. Eu quero salientar aqui que a gente é uma honra muito grande te receber, que você possa se sentir à vontade para falar tudo Obrigada. aquilo que desejar e declarar aí o que nós, como sociedade, como nós precisamos enfrentar essas situações. Ok? Ok. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, tá? E agradeço aí tá dando abertura para esse tema que é tão importante. Maravilha. É, a gente já recebeu aqui o nosso querido vereador Leniel Borel, Sim. né? E é impossível a gente não externar aqui os nossos sentimentos, as nossas condolências, porque na verdade a fatalidade que aconteceu com o Henrizinho é algo que na verdade vai marcar nossas vidas para sempre, né? É uma violência inexplicável, né? Algo que infelizmente não deveria acontecer, principalmente com quem foi, da forma que foi, nas circunstâncias que aconteceu. Exatamente. Mas infelizmente, algumas coisas acontecem para que algumas bandeiras sejam levantadas. E eu falei para ele quando ele esteve aqui que infelizmente essa fatalidade aconteceu, mas por que aconteceu, não é? Hoje a gente tem um representante, a gente tem um instituto para cuidar dessas situações. Então eu quero ficar bem quietinho aqui. Eu gostaria, doutora Elaine, que você explicasse para a gente como surgiu. Primeiro, como surgiu, não vou te bombardear, não. Vou uma Fica à pergunta de vontade. cada vez, beleza? Tá bom. Como surgiu o Instituto Henri Borel? Bom, como você falou, né, a questão do Henri foi através dessa fatalidade que aconteceu com ele, que o pai dele, né, o Leniel Borel, teve a ideia de fundar esse instituto justamente para que a morte do filho dele não ficasse, né, assim como se não tivesse um motivo de abertura para ajudar outras, Sim, né, crianças e sim. famílias, que na verdade as crianças são vítimas e muitas famílias são vítimas junto com a criança, Exatamente, né? Então a exatamente. gente precisa falar das crianças e também das famílias. Na verdade, é um contexto todo, né, doutora Elaine? Exatamente. Porque, na verdade, quando acontece uma fatalidade dessa com qualquer membro da família, vem um efeito dominó e arrasa uma família inteira. Uma família inteira, que foi o caso do Leniel. Com a morte dele, ele, o pai, os avós, os pais dele, todos, né, da família, ficaram sem entender o que aconteceu. Então ele pegou a dor dele, né, e teve a ideia de criar esse instituto para ajudar essas crianças. E desde então, lá nós temos as portas abertas para receber essas crianças vítimas, adolescentes, as famílias. E o projeto é lindo, bispo, é Eu lindo. imagino. É lindo, porque além da gente ajudar, né, com a questão psicológica, com a questão jurídica, nós temos lá também muitas coisas legais de atividade para as crianças, né? Porque a psicologia em si, ela trabalha também o pós, né? Através de atividades lúdicas, atividades de esportes, né? Nós temos jiu-jitsu, nós temos balé, nós temos várias atividades de arte que as crianças amam, que os pais participam, que isso é muito importante, né? A gente cuida da criança e cuida também do familiar, cuida do pai, cuida da mãe, né? E temos lá pessoas que são muito machucadas, muito doídas, sofridas, né? Pela dor, pela perda, e não só pela perda e pela consequência também da violência que aquela criança ou aquele adolescente passou. Antes da gente se aprofundar no tema, eu gostaria que você
passasse pra gente o endereço, o Instagram, como a gente encontra o Instituto Henri Borel. Certo. O endereço você precisa pegar uma colinha aqui, assim de cabeça eu não tenho, daqui a pouco eu passo. Mas o Instagram é @Instituto Henri Borel. Tá? Lá no Instagram tem o endereço, Maravilha. tá? É muito perto, é aqui no Recreio, tá? É próximo ali da padaria Santa Marta, a Santa Marta que tem ali o McDonald's junto Sim. ali. Então é bem pertinho. Então é próximo ali 11h30 mais ou menos. Isso, né? exatamente. É bem acessível, BRT bem perto, né? Dá para a pessoa chegar com facilidade e tranquilidade ali. Maravilha. Agora fala para mim, o Instituto Henri Borel é aberto para todas as pessoas? Todas as pessoas que procuram, a gente tem vaga para atender essas pessoas? A pessoa precisa solicitar a vaga? Me explica um pouquinho sobre isso. Certo. Ótimo você ter comentado sobre isso e ter perguntado, justamente porque hoje nós trabalhamos da seguinte forma, através de encaminhamentos das redes, tá? Como o Conselho Tutelar, como delegacias, a própria DECAV, o próprio Ministério Público, tá? Que encaminha essas crianças para o nosso instituto para a gente fazer avaliação psicológica, tá? Psicoterapia para a criança e, posteriormente, tá, a avaliação psicológica. Se houver demanda e necessidade, a gente faz um relatório psicológico que é encaminhado para quem nos encaminhou a criança, não é encaminhado Maravilha. para a família, tá? Entendi. É encaminhado para quem fez o encaminhamento para nós. No caso, quais são as instituições que enviam as pessoas? São variadas, né? As principais que nós recebemos muito lá é DECAV, que é a delegacia, Conselho Tutelar, recebemos também da Ministério Público, Sim. né? E de outros órgãos, de outros lugares, que são redes de... Conveniadas, né? Exatamente, de apoio, né? E rede de denúncia, como a própria delegacia, para a família estar indo fazer a denúncia e eles precisando de não é investigação a palavra, mas de um apoio a essa criança para uma avaliação psicológica, aí eles encaminham lá para gente. Agora, doutora, fala para mim, o que é determinado ou o que é intitulado, na verdade, uma violência contra uma criança? Então, a violência, ela se dá por várias formas, Sim. né? Tem a violência física, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, né? Por exemplo, a criança tem direito à pensão, Sim. né? E quando o pai, ou muitas das vezes a mãe que paga a pensão, quando eles não exercem, né, a obrigatoriedade que é de dar de direito da criança à pensão, eles estão fazendo também uma violência contra essa criança, porque a criança, nós sabemos que precisa estudar, comer, se vestir, tem medicamento, e também tem muitas crianças especiais, né? Precisamos também levantar a questão da criança especial. Então, deixa eu ver se eu entendi. A violência contra uma criança não é simplesmente quando existe uma agressão física. Não é só isso. Não. Né, que não deveria acontecer, mas não é só isso. A violência contra uma criança é quando a gente vai cercear o direito dela de ir à escola, do convívio com a família, de higiene, tudo isso, né? Fala mais um pouquinho, doutora, sobre isso. Sim, é muito importante as pessoas entenderem, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a violência... Exatamente, né? A gente tem uma tendência a pensar na agressão. Isso, né? Exatamente, mas não, né? A criança, ela tem o direito de ir à escola, ela tem o direito de se alimentar, né? E quando a família sacia esse direito da criança, ela está cometendo uma violência contra a criança. A alienação parental é uma violência, né, doutora? Justamente, é uma violência. E, infelizmente, né, a alienação parental, na grande maioria dos casos, não vamos generalizar, mas a grande maioria dos casos acontece, né, tanto com crianças quanto adolescentes, porque o adolescente, ele está em formação ainda. Sim. Né? Então, até um adulto, quando os pais se separam, os adultos sofrem, né? Só que a maturidade de uma criança e de um adolescente é muito diferente de nós adultos, né? É complicado. Mas, doutora, deixa eu jogar mais uma pimentinha nesse negócio aí, porque, na verdade, o objetivo da gente é informar. Sim. Não é?
A Expo Social, ela tem uma característica de trabalhar em todos os contextos que um ser humano precisa. E eu confesso para a senhora que a gente já se chocou em muitas situações. Por exemplo, a gente já fez, hoje a gente está aqui no ar-condicionado, num espaço bacana, na Barra da Tijuca, na Expo Cristã, mas a gente pode sair daqui para fazer um evento numa outra realidade, Sim. dentro de uma comunidade, como a gente já fez várias. A gente já se deparou com crianças com a cabeça aberta, machucada, exposta, saindo, sabe, vermes. A gente já se deparou com crianças com o pé todo machucado, jogada pela rua, descalço. A gente já viu de tudo, sabe? A gente já viu de tudo. Eu pergunto, você acha que o governo não deveria, por exemplo, ou se o governo já faz, não sei, eu preciso entender, o CRAS, parece que o CRAS é que cuida das questões de Bolsa Família, de auxílio, né, para as mães, e a criança, é claro, está envolvida nisso. Porque, na verdade, o Bolsa Família vem através da criança que esteja estudando. Exatamente. Não é isso? Tem que estar uma assiduidade no colégio. E um auxílio também para aquela família. Não é? E a gente já viu casos de pessoas gastarem o recurso de Bolsa Família com outras coisas que não tem nada a ver. Mas eu pergunto para a senhora, será que o governo está atento para as pessoas, na verdade, que estão colocando crianças nessa terra, nessa vida, já pensando numa situação dessa? Porque talvez seja uma pergunta boba, mas é o que a gente escuta pelas ruas, sabe? Hoje as pessoas têm, no ruim de tudo, se eu não tiver um emprego, eu tenho um Bolsa Família, eu tenho um direito da criança, e muitas vezes, não exerce. Eu termino assim, a Expo Social, ela tem o projeto Ser Criança, e a gente cansa de ver, eu tô olhando para lá, estou vendo a Patrícia Brum, que é a coordenadora do nosso espaço, e às vezes a maioria das crianças, seja lá qual for a idade, 4, 3, chegam sozinhas no projeto, você acredita? Acredito. Sozinha. Acredito. As crianças chegam sozinhas. E daí chegar sozinha para o projeto é uma coisa até meio assim, mas o problema é quando a gente tem que liberar ela, né? Porque a leitura ela está no projeto, e quando ela sai do projeto? Exatamente. Não é? Eu pergunto, o governo tem uma leitura sobre isso? Sobre essas pessoas que recebem esses benefícios? Se elas de fato estão usando o benefício em prol das crianças? Olha, realmente é uma pergunta muito ampla, né? Que não tem uma resposta clara e objetiva. Mas falando como pessoa, né, como uma cidadã, eu creio que deveria ter algum meio de saber efetivamente. Não tem aquele que o idoso ele precisa fazer prova de Prova vida. de vida, Então, sim. deveria ter alguma coisa que provasse que aquela criança realmente está indo para o colégio. Teria que ter, por exemplo, saber através, sei lá, de nota fiscal se o... Pelo que eu sei, doutora, pelo que eu sei, o Conselho Tutelar, ele só age quando é informado. Sim, quando há uma denúncia. Não é? Exatamente. Eu não sei se tem uma norma de fiscalização. É exatamente isso. Eu acho que isso é que está a brecha, é que está a falha. Né? Onde a família usa o dinheiro que é da criança, né, para outros fins, que é para o bem próprio da mãe, do pai, de quem está recebendo o benefício. Porque se a gente está falando de coibir uma violência, se a gente está falando de proteger crianças, que elas não sejam vítimas, eu acredito que a gente tem que se antecipar às tragédias. Semana passada nós tivemos aí essa tragédia de vários jovens morrendo, e depois a gente viu um monte de gente gritando, não é? Mas eu acho que elas deveriam ter agido antes, né? Promovido políticas públicas antes. Sim. Né? Deveria ter institutos como esse antes, para criar ali, desde a menor idade até que criasse uma consciência de fato social e responsável nas pessoas. Exatamente. O que acontece é que, por exemplo, o Instituto Henri Borel é um pontinho no meio do oceano.
a demanda é muito grande. Infelizmente, a gente não consegue alcançar todas as famílias, nem todas aquelas crianças que estão passando por violência, né? E infelizmente a gente recebe, por exemplo, muito caso de violência sexual contra a criança, né? E assim, o que espanta, né, é cometido por avô, pai e até pela mãe. As estatísticas dizem que os que atacam mais, Violentadores, né, os que promovem mais violência são os de dentro de casa, né, de dentro de os casa. domésticos, né? Exatamente. E é claro que eu não quero criar uma polêmica, nem assustar, né, dizendo que são muito próximos, mas ao mesmo tempo eu não posso me calar e não mencionar isso. Porque às vezes um tio que está muito próximo daquele sobrinho, daquela sobrinha, porque menino também sofre violência, né? E de homem ou de mulher, infelizmente. Então, assim, é importante que os pais estejam atentos a todo momento, a todo instante. Falar em estar atento, doutora, eu quero jogar mais uma pimentinha nisso aí. Porque, na verdade, os pais precisam estar atentos. Não é verdade? Sim. Aí eu queria que a senhora falasse pra gente. Pessoal, a gente está no 4º dia aqui na Expo Cristã, no estúdio da Expo Social. A gente está falando com a doutora Elaine Arede e ela é psicóloga no Instituto Henri Borel. E lá, vocês sabem, se cuida de crianças vítimas da violência. Doutora, os pais precisam estar atentos. A sociedade num todo precisa estar atento. Eu tenho uma amiga que é professora e ela sempre fala lá na igreja, quando uma criança vai para a escola num dia de calor com um casaco, você tem que estar atenta. Eu vou dar um exemplo aqui, depois eu deixo a senhora falar. Hoje eu estou falando demais. É um tema complexo, né? É um tema complexo e a gente fica aguçado para entender mais coisas. Eu lembro que uma vez eu estava lá na igreja e uma mulher virou para mim e falou o seguinte: Bispo, olha como ela falou, doutora. Bispo, eu quero casar. Eu vou casar. O que o senhor acha? Aí eu falei, eu não acho nada, você já falou. Eu vou casar. Passou 3 meses. Um dia culto à noite. E ela chega na igreja com óculos escuros. E eu brincando, ainda fui falar com ela que está com conjuntivite, alguma coisa, né? E infelizmente não era. Ela tinha sido vítima de agressão. Bem, eu fiquei atento. Eu percebi que aquilo estava fora da normalidade. Como que os pais podem fazer para que elas possam ficar atentas? Para entender que a criança não está normal e que possa sim estar sofrendo algum tipo de violência. Bispo, como você bem falou, não só os pais, que são os primeiros ali a ficarem atentos, mas você bem falou, professores, os familiares, os vizinhos, né? E é muito importante as pessoas saberem, Bispo, que elas precisam fazer denúncia. Tá? A denúncia pode ser feita de forma anônima, tá? Pode ser feita através dos canais, né? Até do próprio Instituto Henri Borel, mas principalmente, tá? Delegacia, conselho tutelar. Tem alguma delegacia específica ou qualquer uma? Olha, pode ser qualquer uma. A DECAV é uma delegacia especializada contra crimes, tá? Contra crianças e adolescentes. Tá? Mas às vezes a pessoa não tem o conhecimento, não tem condições de ir até o local. Qualquer delegacia ela consegue fazer, tá, a denúncia. Ou pelos canais, pode discar 190, tá bom? Tem os canais que são importantes para a denúncia. E hoje a gente joga no Google ali, a gente consegue ali saber o número, né, de qualquer canal de denúncia. Então é importante entender. E a própria lei Henri Borel, né, diz que toda pessoa que toma conhecimento de um abuso, tá? Ela torna cúmplice a partir do momento que ela não faz a denúncia. Então é importante a gente denunciar, porque a gente vai estar tirando aquela criança e aquele adolescente
de um ciclo de violência. A gente vai estar salvando aquela criança para que não chegue a acontecer o que aconteceu com o Henrique. Eu vou até levantar aqui uma bola também sobre a questão do desserviço. Sabe, doutora? As pessoas que não têm o que fazer e são irresponsáveis e ficam, muitas vezes, por conta de uma briga com o vizinho, com outro, ligando para a delegacia e denunciando alguns fatos que não existem. E eu quero perguntar para a senhora, o desserviço acaba atrapalhando a criança que de fato sofre uma violência. Porque imagina alguém ligando para a delegacia toda hora, ó, tá acontecendo isso, a polícia vai uma, duas, três vezes no mesmo endereço e acaba chegando lá, não acontece nada. Uma outra pessoa que de fato precisa, quando se liga para lá, o policial pode pensar, apenas mais uma denúncia. Você concorda comigo? Plenamente. Inclusive agora, fresquinho, acabei de ler uma reportagem falando sobre a questão da Maria da Penha. Só vai poder aplicar a Lei Maria da Penha, fazer denúncia com provas. Porque estava demais, né? É isso. Tava demais. Qualquer coisa, qualquer briga, Maria da Penha. Isso aí. Maria da Penha. E não estamos falando aqui de mulher, ou só de homem, não. Né? Estamos falando que todos sofrem violência. Sim. Não estamos levantando bandeira. Estamos levantando a bandeira, Sim. obviamente, das crianças, Sim. que são as vulneráveis. Sim. Né? Mas achei muito interessante a Maria da Penha só com provas. Da mesma forma, quando tem uma violência com uma criança ou adolescente que é denunciado para poder prejudicar alguém, tem que haver uma punição para aquela pessoa que fez a denúncia. É claro que, por exemplo, se existe uma evidência, uma desconfiança muito grande, uma coisa quase que óbvia, que esteja causando uma incomodação, eu acho válido. A pessoa até se encaminhar, eu iria. Sim. Eu iria na delegacia e diria, pessoal, eu não tenho prova, mas olha, tem essa evidência, tem isso, está acontecendo isso, vocês poderiam ir averiguar, mas ficar causando desserviço não é legal. Não é legal, Não não é? é legal. E é claro que, assim, na dúvida, é melhor a gente denunciar. Sim. Se tem alguma evidência, obviamente, né, percebeu alguma coisa, um arranhão, que a criança está sempre arranhada, está sempre machucada, ou mesmo muito coberta, né, como o senhor falou. Então, assim, são detalhes que são diferentes do cotidiano. Quais são, doutora, os maiores sinais de uma criança possa estar sofrendo uma opressão, uma violência? Quais são os maiores sinais? Olha, são vários, mas o primordial é o isolamento. Isolamento? É o isolamento. Quando a criança se isola muito, quando uma criança está muito triste por vários dias, né? Algum motivo tem. Às vezes um bullying no colégio, né? Que seja. Né? Mas é importante entender o que está acontecendo. Tivemos agora no Colégio Tamandaré 4, já tem a 5ª criança já que denunciou um professor que abusou dessas crianças. Entende? Então, assim, às vezes ela no colégio, é um lugar que um colégio particular, diga-se de passagem. Sim, conheço. Né? Então, nós até então entendemos que a criança no colégio, ela está o quê? Segura. Sim. Né? Um ambiente seguro, pessoas seguras, mas muitas das vezes não está. E nesse caso, doutora, se eu estiver errado, a senhora me corrige, na primeira ocorrência, se o colégio não procura averiguar, ele já se torna coparticipante daquilo ali. Sim ou não? Dúvida, Porque dúvida. 4 crianças, a esperar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, não é? A gente não está aqui para manchar o nome de uma instituição que é quase que centenária. Mas ficou feio. Ficou feio isso aí. E assim, a gente está mencionando um caso que saiu na mídia. Saiu na mídia. Eu já tinha esse conhecimento. Saiu na mídia, né? É do conhecimento de todos que viram ali através do Instagram, através de qualquer meio de comunicação onde passou ali a questão em si. E o professor, ele foi preso. Né, ele foi preso e as crianças as crianças juntamente com as famílias fizeram a denúncia, aonde levou à prisão desse professor. Agora, vamos falar de uma coisa boa. O que as crianças têm de recreação por lá? Tem recreação lá? Porque, lá no Projeto Ser Criança, elas... Por que a gente chamou de Projeto Ser Criança, doutora? Olha que coisa legal.
Porque eu sou cinquentão, ok? E aí, tipo assim, eu joguei bola na rua, eu brinquei de vareta, de pique-esconde, né? Época Brinquei muito de, boa. não é? Coisa legal, pique-bandeira. E, tipo assim, as crianças hoje, elas brincam de celular, no celular, joguinho no celular, não é? E aí a gente pensou, não, a gente precisa mostrar para essas crianças coisas bem legais que aconteciam antigamente. E aí a gente instituiu o projeto Ser Criança. E quando a criança vai para lá, elas vão brincar daquelas coisas que a gente brincava lá atrás. Oh, muito E bom. é muito legal. E a gente confessa que eles fazem bastante bagunça. Com Mas certeza. fazem bastante bagunça. A Patrícia tá ali, ó. Quem sofre é ela. Patrícia que cuida lá do projeto Ser Criança. Às vezes ela dá um grito lá, menino! Menino, tô aguentando É mais. desse jeito. Aí ela vai lá na sala e fala assim, ô bispo, parar o projeto hoje um pouquinho mais cedo que eu não tô aguentando. As crianças são mais ativas, são mais. Tem uns lá que parece que vem com pilha recarregada a cada É dia. verdade. Aí eu pergunto, vocês lá no Instituto Henri Borel, vocês provocam também alguns tipos de recreação, brincadeiras? Com certeza. E eu gostaria de convidar você e a todos que puderem ir fazer uma visita Ah, lá, legal, legal. tá? Porque é importante conhecer o projeto para poder, né, ajudar também. Porque é um projeto que a gente precisa de apoios. Sim. Né? E graças a Deus nós temos bastante pessoas que ajudam. Então nós temos muitas atividades, muita recreação, atividades manuais, pintura. Temos umas atividades também lá para as crianças que elas adoram, que é exatamente o que você falou, que é de correr, que é de bola, que é de brincar com palitinho de sorvete, fazer pintura e criatividade, botar essas crianças para brincar. É muito engraçado, né? Criança, a gente fica muitas vezes. Quando o meu primeiro filho nasceu, doutora, eu comprei um carro elétrico para ele. Eu queria que ele andasse naquilo. Eu acho que ele foi andar naquilo com os 4 anos. E andou pouco, com certeza. Andou pouco. E quando foi para a rua, todas as vezes que eu vi ele brincar na rua, era ele empurrando algum colega, né? E aí um dia o meu irmão virou para mim e falou, cara, tu não aprendeu ainda não? Criança quer brinquedo, cara. Qualquer coisinha que tu der para ela, tu pegar uma bola de gude e dar para ela é festa. Pegar um brinquedinho, não precisa ficar fazendo essas loucuras. É verdade. A gente gasta, né, um dinheiro que poderia deixar ali para a faculdade deles, né? Mas geralmente pais de primeira viagem é assim, eu mesma, né? Minha filha, meu marido falava, meu Deus, parece uma centopeia, tanto sapato que ela não chegou a usar, a gente doou praticamente coisas sem uso, né? Então realmente, elas não sabem, quando crescem, que são maiorzinhas, que podem brincar com certos brinquedos, elas não estão entendendo se o brinquedo é caro ou barato, se o brinquedo é de marca ou não é, né? Elas querem exatamente alguma coisa que elas colorida, pintura, né? Algo que é mais acessível e a gente às vezes quer, né? Tem família que se endivida, A gente né? Tem viaja. família que se endivida para comprar uma coisa que é desnecessária. Desnecessária, que muitas vezes ele pega assim, olha, aí chamou, não deu liga, vai para outra coisa que não tem nada a ver. Eu Não tenho é até isso? uma história que meu marido conta, foi antes até da gente começar a namorar, ele conta que no aniversário da sobrinha dele, ele era em Itatiaia na época que a irmã dele morava lá, ele comprou, sem brincadeira, na época, eu estou falando coisa de talvez 20 anos atrás, uma vassoura e um rodo e uma pá, daquelas, já viu? Aquelas Sei. deu. Disse que ela deixou todos os brinquedos ali e foi ali brincar com a pá, com a vassoura. E todo mundo que deu presentes, com certeza presentes, né? Mais caros, obviamente, ficou como é que pode. Mas ela se interessou pela pá, pela vassoura e pelo. Até porque pela cultura de ver um tio, uma pessoa trabalhar com uma pá, com uma vassoura. Exatamente. Muito engraçado Exatamente. isso. Doutora, fala pra mim, quantas pessoas trabalham lá no Instituto? Olha, E quais são as especialidades também? certo. Olha, nós temos hoje, né, o setor de psicologia, jurídico, assistência social. Que legal. Aí nós temos a Camila, que é a nossa porta-voz lá, que fica de frente recebendo as demandas, que é que recebe lá e faz
o direcionamento para encaminhar para assistente social, e a assistente social faz o direcionamento de atendimento, que é um atendimento que nós fazemos que a gente chama de multidisciplinar, que é realizado com a psicóloga, a advogada e a assistente social. A partir desse atendimento é que a gente vai entender o caso, a demanda, para saber qual o tipo de atendimento, se é um atendimento psicológico, se é um atendimento somente de acolhimento e direcionamento para outras redes, né, de atendimento, e assim a gente vai direcionando as crianças. É uma triagem que é feita. Exatamente, é uma triagem que é feita. E o Instituto, ele é filantrópico, ele é privado, ele recebe algum tipo de sustento, ele recebe doações. Como é que é a funcionabilidade dele? Então, nós somos uma ONG, Sim. né, uma organização não governamental. Nós ainda não estamos recebendo recursos de fora. Sim. Mas a gente consegue, através do nosso trabalho e das famílias que já tiveram ali com a gente, né, e o boca a boca, fazer com que outras pessoas conheçam a causa, conheçam o trabalho e ajudem. Vocês têm algum canal de divulgação para que as pessoas possam doar ou enviar alguma contribuição? Vocês têm? Está no site? Como é que é isso? Tá tudo lá no Instagram. Tá, o canal. Repete o Instagram, por favor. É @Instituto Henri Borel. Maravilha. O Henri Borel é com H e Y. Henri Borel. Maravilha. Tá? E assim a gente consegue tá lá com as crianças fazendo as atividades que você sabe, né, Bicho? Que você também trabalha né, com crianças. É tudo muito caro. Muito, né? muito. E tem também as festas comemorativas, o Dia das Crianças tivemos agora. Contamos com muitas doações, graças a Deus, muitas pessoas ajudando, doando. Então são brinquedos, são o lanche, a hora do lanche para as crianças. O quê? Meu Deus. A hora do lanche? O pessoal ali sabe, ó. É uma hora que estão... Se não tiver uma bacia de pipoca, é guerra certa. Nem me fale, nem me fale. É pipoca, é fruta, a gente também tem doações de frutas, legumes. Então a gente consegue fazer a refeição das crianças lá, porque temos uma cozinha ampla. Que legal, legal. Uma cozinha grande, muitos voluntários. É integral lá, não? Não é integral, nós temos o horário. O horário é a partir salvo engano, das 9 às 17, tá? Para as atividades lá das crianças. E cada dia tem uma atividade. Por isso é importante, quem se interessar, ir lá no Instagram e dar uma olhada, que diariamente é colocado lá as atividades, colocado tudo que tem para oferecer, o Instituto tem para oferecer lá. Maravilha, maravilha. Doutora, deixa eu falar para você. A proposta da Expo Social esse ano é juntar o maior número de pessoas para serem cuidadas, ok? E aí, até 2024, a gente promovia mega ações, né, em shoppings, em estacionamentos, em praças, com tudo que o ser humano precisava. Só que desse ano para cá, a gente começou com uma proposta de uma corrida, ok? A gente entendeu que as pessoas precisam cuidar da mente, cuidar também do seu corpo físico. E aí a gente instituiu a corrida para todos. A gente quer, nesse momento, passar para você essa medalha. Obrigada. Por quê? Por quê? Você correu essa corrida? Não. Não. Mas você é uma das pessoas que tem corrido para ajudar pessoas, para salvar pessoas. O teu trabalho é extraordinário. E eu quero aqui, até levantar aqui um parêntese, porque lá na nossa instituição, na Expo Social, a gente também tem psicóloga. E a gente fica tão triste, quando uma pessoa fala, bispo, minha mãe não vai poder mais vir. Por quê? Não, porque ela não tem uma contribuição de R$ 35 por mês. Mas por quê? Não, porque ela não tem como pagar. Não, mas faz assim mesmo. É porque, na verdade, muitas vezes, eles ignoram a ferramenta extraordinária que é o trabalho de um psicólogo. Eles não entendem como o ser humano precisa ser orientado. Eles não entendem. Muita gente gosta de banalizar. Não preciso. Eu dou mais valor
desculpa quem bebe, mas uma cerveja É. do que gastar o dinheiro com um profissional dessa área. E não é por aí, certo, doutora? Com certeza. É muito importante o psicólogo, a terapia, ela faz parte, né, da progressão, né, de um problema que aquela pessoa está passando, que ela passou, que ela está passando, né, e muitas das vezes a pessoa ela acha que realmente sozinha vai conseguir. Não vai. Alguns são muito resilientes, de fato, né, conseguem, mas outros não, né, e eles precisam Existem de regras e exceções, né? Exatamente, né? Vamos entender que todos precisamos, né, de um auxílio, precisamos ir ao médico, né, cuidar de alguma questão, um resfriado que seja, deu uma febre, vamos ao médico. A questão da mente é muito importante também a gente ter uma orientação, né, uma ajuda, um acolhimento de um psicólogo, de um profissional que vai estar cuidando daquela área ali. E principalmente uma criança, né, doutora? Eu sou de uma geração que meu psicólogo era um chinela havaiana, Eu também. né? É. Era um chinela havaiana. Quando não era um chinela havaiana, chegou a ter casos até de ser uma varinha de goiaba, ok? A varinha eu não passei, não, mas o chinelo eu teve, passei por ela. teve. Eu tinha 2 psicólogos, uma varinha de goiaba e um chinelo havaiana, pesado, ok? Só que a gente entende que são outros tempos, Sim. né? E a gente entende que isso nunca foi solução. Então, querido, minha querida, se a sua criança, se você entende que existe um algo mais, que você que está fugindo ao seu controle, procure um profissional. Não é isso, doutora? Isso é muito importante. Vamos procurar um psicólogo, quem estiver com alguma questão emocional, né, com alguma questão, porque temos também problemas hoje no trabalho, Sim. né, pessoas que estão tendo crises no trabalho, pessoas perdendo emprego, né, e não conseguem sozinhos buscar ajuda. Então você que tem um familiar, um amigo, uma amiga, um vizinho, gente, que esteja passando por isso, ajude ele, dê um presente para ele, dê ali para ele, pelo menos que seja uma sessão, né, com a psicóloga, com o psicólogo, para ele poder abrir ali a mente dele e entender que ele precisa de ajuda. Eu costumo falar, doutora, que fazer uma terapia é como ir numa academia. Você vai falar, ué, o que tem a ver, bispo? Ó, eu tinha maior dificuldade de ir na academia. O dia que eu fui na academia, eu me apaixonei. E aí, essa semana, eu estou passando mal, porque a gente está aqui de manhã até a noite. Quando eu saio, muitas vezes, para vir, não dá tempo de parar. Quando eu chego em casa, não dá tempo de ir na academia. Quem vai no psicólogo e começa a orientar a vida, né, até tem dificuldade para deixar de fazer terapia. Nossa, tem pacientes que eu quero dar alta e eles, não, doutora, por favor, por favor. Criança, então, dá uma pena, dá um dó. Eu quero ficar com a tia. Dá uma pena, mas, né, graças a Deus por isso. Que Precisa tá tendo cortar alta. o elo, né? Precisa. A pessoa precisa andar sozinha. Exatamente. Até para você avaliar se deu resultado mesmo né? Porque a psicologia obviamente que ela não é ad eterna, porém a pessoa pode voltar em caso de necessidade, problema Ciclos, nenhum. né? Sim, às vezes um gatilho, né? Sim. Uma situação que aconteceu, um gatilho, a pessoa entra em contato, doutora, eu estou precisando de uma sessão, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem um momento da alta, né? Tem um momento que a gente precisa romper ali, que é importante para essa pessoa avançar. Ela não pode ficar DP, porque ela troca uma situação por outra, ela troca uma dependência, às vezes, por outra, dependência pelo profissional, pelo psicólogo. Então, é importante saber que tem um momento que ele vai seguir ali sem o psicólogo. Maravilha, pessoal. Esse bate-papo bem legal foi com a doutora Elaine Arede. Doutora, você tem a sua rede social também? Tenho. Qual sim. é? É @Elaine Arede. O Arede, eu vou explicar que é um pouquinho complicado. Vamos lá. Arede é AREDE. Arede. Maravilha. Então, ó, deixa eu passar para você essa medalha. Obrigada. De gente que tem corrido para salvar pessoas, é de gente que tem se apressado
para correr, para abençoar famílias, que Deus possa te abençoar, sua casa, sua família, seu esposo Amém. e todos que estão no seu convívio, tá bom? Amém, bispo. Muito obrigado pela oportunidade de elucidar aqui vários contextos que podem abençoar muitas vidas e muitas famílias. Tá bom, minha querida? Bispo, eu que agradeço o convite, tá bom? E que também Deus abençoe o senhor, a sua Amém. família, a todos que o senhor cuida, Amém. né? Porque são muitas pessoas, que Deus continue capacitando o senhor para cuidar de todos. Amém. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe.